Oi, pessoal, o assunto hoje é relatório. Nós temos escutado, alguns de vocês mencionaram que não encontraram o relatório. Em primeiro lugar, o relatório, se foi clicado na palavra enviar assim que concluiu a rota, ele está dentro da plataforma. O que nós vamos fazer hoje é mostrar quais os caminhos que talvez o relatório não esteja ficando visível para você. Vamos lá? Primeira situação, quando se conclui um atendimento, haverá lá em cima a janela concluir atendimento. Se eu não clicar em concluir o atendimento, o relatório não será gerado. Por exemplo, observem aqui. Esses atendimentos aqui que eu realizei, eu esqueci propositalmente de clicar na palavra concluir atendimento. O que acontece aqui? Cada um desses códigos foi uma das rotas que eu realizei com o meu paciente. No caso aqui, ali na Neurons. Então, se eu clico justamente neste código, ele vai abrir e eu tenho que clicar, ó, concluir atendimento. No que eu apertei em concluir, já aparecem as notas que a minha paciente teve em cada testagem. Essas notas, que são as notas que aparecem naquele gráfico no relatório, por exemplo, se eu ir em sondagem, a rota turquesa que eu realizei com a paciente, ele vai estar aqui o relatório. No que eu clicar nele, aquela mensuração de nota que nós vimos lá no painel é o que aparece aqui. Então, vocês vão ver que vai ter sempre uma escala de 0 a 5 e cada acerto que a criança tem, de acordo com a quantidade de tarefas, o radar, o sistema vai fazer a captação desses dados e vai fazer a mensuração da nota do paciente. Gente, voltando agora aqui para o painel. Vamos dizer que eu não sei mais por que caminho encontrar o relatório. Relembrando, vou em atendimento, clico no nome do paciente que eu estou procurando, no meu caso, eu tenho mais ali na Neurons, que é o que eu utilizo para teste, sempre lembrando, em andamento é porque eu esqueci de clicar na palavra concluir. Então, quando eu clicar na palavra concluir atendimento, vai aparecer aqui a testagem que eu realizei, todas as testagens que eu realizei com a minha paciente. E vai aparecer também o relatório de desempenho da criança. Outra situação importante para que vocês entendam, todos esses PINs foram atendimentos realizados à criança. Sempre que quiser resgatar alguma das avaliações, tem este caminho que vocês podem utilizar para verificar como foi o desempenho dela em determinado mês. Então, eu clico lá ali na Neurons, eu tenho ali o código de atendimento e tenho o que foi realizado com ela, né? Se foi a testagem, vai aparecer as métricas, como também vai estar o relatório de desempenho lá na sondagem. Outra situação interessante é quando a gente vai em crianças e responsáveis. Por exemplo, se tem uma listagem de pacientes, escolhe qual que vocês precisam. Eu tenho aqui ali na Neurons e eu clico em ver. Olha o que acontece. Além dos dados, os atendimentos que tiveram com a paciente, as notas que eu posso inserir, algum registro do desempenho da paciente, algum dado da anamnese, as medalhas que eu atribuí para ela, eu tenho este outro gráfico aqui
que é a evolução. Eu tenho todo o histórico da minha paciente, o que me permite fazer a nota de rodapé que tem lá descrita no relatório de rastreio, que faz menção ao RTI, o antes, a avaliação, o momento da intervenção e o pós. Aqui para a rota amarela eu só apliquei uma vez para a Lina. Para a rota azul eu só apliquei uma vez também, e vai ter sempre as métricas dela desse gráfico. Por exemplo, na rota laranja, eu tenho 3 atendimentos. Então, os códigos dos PINs que foram realizados, o gráfico de evolução dela na primeira testagem, na segunda testagem, para verificar se ela teve melhoras ou se ela teve alguma decaída em alguma das áreas, e na terceira testagem. Isso permite entender a evolução do paciente. A mesma situação na rota turquesa. Então, ela estava lá embaixo na habilidade de orientação visoespacial e ela teve uma melhora significativa pós-intervenção. E há o caso aqui do planejamento, que ela sempre teve, assim, entre as médias 4 e 5, o que seria entre a média e acima da média. A rota violeta foi aplicada uma única vez e ela se manteve sempre com todas as médias na modalidade 5. Esperamos poder ter contribuído para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a nossa plataforma. Nós temos como lema para as crianças: se jogue para aprender. Mas nós, enquanto clínicos, enquanto profissionais que lidamos com o processo de aprendizagem, também precisamos ter esse lema: nos jogar para aprender, explorar a plataforma, estudar todos os recursos deste instrumento antes de aplicar com o paciente, para que a gente realmente tenha domínio do que a gente está fazendo. Um grande abraço a todos.